Capítulo 161 A dupla de rastreamento. A Floresta Nebulosa é um bosque localizado a leste do Lago da Ira, assim chamado devido à densa névoa que o envolve durante todo o ano. Se uma pessoa comum entrar nesta floresta, poderá facilmente se perder e encontrar a saída não é tarefa simples. Alguns Pokémon do tipo Fantasma habitam a Floresta Nebulosa. Se alguém com medo de altura se aventurar por lá, pode levar um grande susto. Há casos de pessoas que entraram na floresta e saíram tão aterrorizadas que ficaram atordoadas. Portanto, a Liga aconselha aqueles que não possuem força suficiente a não adentrarem a Floresta Nebulosa precipitadamente. O mesmo se aplica às montanhas nebulosas, que estão conectadas a esta floresta. Após sair da água, Caim não parou por um instante e, junto com Slowpoke, dirigiu-se para a Floresta Nebulosa. Embora Slowpoke não pudesse usar o movimento teleporte, ele ainda podia usar outros movimentos do tipo psíquico, então Caim não estava preocupado com os Pokémon do tipo fantasma que poderiam habitar a floresta. No entanto, por precaução, ele também invocou Murkrow. Após caminhar por uma hora mata dentro, Caim finalmente decidiu parar. Ele juntou alguns galhos secos e acendeu uma fogueira para secar o corpo, que ainda estava um pouco molhado. Assim que se secou completamente, trocou de roupa, guardando as roupas molhadas no anel, pois estava em fuga e não podia deixar rastros que pudessem ser seguidos. Na floresta nebulosa, não se vê o sol, mas Caim supôs que, antes de entrar, o sol já estivesse se pondo. Depois de uma hora na floresta, certamente já estava escuro lá fora. Caim decidiu preparar o jantar para seus Pokémon, mas de repente, duas figuras emergiram da névoa da floresta. Ambas estavam vestidas como treinadores da liga de nível intermediário e se dirigiam diretamente para onde Caim estava. Na realidade, os dois não tinham um caminho claro a seguir e estavam vagando sem rumo pela floresta nebulosa, procurando pela pessoa que lhes fora designada para rastrear. Mas, ao avistarem uma luz na floresta, apressaram-se em segui-la. Embora tivessem recebido a missão de procurar alguém, não lhes fora dada qualquer informação, nem mesmo uma descrição da pessoa que procuravam, o que tornava a busca extremamente difícil. Então, os dois decidiram seguir a luz, na esperança de encontrar alguém, embora não tivessem certeza se seria a pessoa que procuravam. Afinal, a Floresta Nebulosa é um lugar onde poucas pessoas se aventuram, mas isso não significa que esteja deserta. Caim, por sua vez, estava um pouco frustrado. Pensou que talvez tivesse tido sorte demais antes, resultando nessa sequência de azar agora. Mal havia se instalado no acampamento na floresta quando se deparou com dois treinadores da liga procurando por ele. Embora parecesse que eles não tinham certeza de sua identidade, Caim não pôde deixar de se sentir um pouco irritado. O que Caim não sabia era que esses dois haviam recebido ordens para entrar na floresta antes dele, chegando muito antes. Um dos homens deu um passo à frente e disse: Olá, a paz. Viu alguém passar por aqui? Caim pensou rápido e, fingindo se lembrar, disse: Acho que vi alguém mais cedo. Ele estava encharcado. Parecia um pouco ameaçador, então não me aproximei. Estão procurando alguém, senhores. Os dois homens trocaram um olhar. Então, aquele que havia falado antes sorriu e disse: Não, não, estávamos apenas curiosos. Não é comum encontrar alguém nesta floresta, muito menos tantas pessoas em um só dia. Caim continuou a montar sua tenda, sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo com as palavras deles. A Floresta Nebulosa é um lugar onde poucas pessoas se aventuram, como os homens haviam dito. Encontrar alguém aqui já é raro, e ainda mais, como Caim havia dito, encontrar três pessoas em um único dia. Sim, geralmente passam-se dias sem vermos uma única pessoa, e hoje vimos três, o que é incomum, respondeu Caim enquanto continuava a montar sua tenda. Ao verem a calma de Caim, as suspeitas dos dois homens começaram a dissipar-se. O jovem à sua frente, que parecia tão inocente e falava com tanta franqueza, não tinha a aparência de um criminoso. Vocês são membros da Liga? Perguntou Caim, fingindo não notar a troca de olhares entre eles. Ah, sim, somos, respondeu um dos homens. De onde você é, jovem? Caim terminou de montar sua tenda e sentou-se junto à fogueira, estendendo as mãos para se aquecer um pouco. Sou de Saffron City, na região de Kanto. Comecei meu treinamento recentemente. Ouvi dizer em Ecruteak City que a Floresta Nebulosa é um bom lugar para treinar, então vim para cá. Mas já estou aqui há quase um mês e ainda não encontrei a saída. Os dois homens sentaram-se do outro lado da fogueira, imitando Caim para se aquecerem. Saffron City. É uma cidade grande, não é? Bem, não é ruim, é parecido com Golden Road City. Mas minha família é bem comum, eu sou o único da minha família que se tornou treinador, disse Caim, fingindo indiferença. Poderia nos mostrar sua carteira de identidade da liga?
Um dos homens pediu a Caim que mostrasse sua identidade para confirmar se ele era um deles. Não é que não confiemos em você, mas entenda, estamos em uma missão. Caim fingiu estar um pouco desconfortável e permaneceu em silêncio por um momento. Os homens, percebendo seu desconforto, mostraram seus próprios cartões de identificação da liga, tentando ganhar sua confiança. No entanto, um deles manteve a mão perto de sua Pokébola, pronto para agir caso Caim demonstrasse qualquer sinal de perigo. Após ver os documentos de identidade dos homens, Caim assentiu com a cabeça e tirou seu próprio cartão da liga, entregando-o a eles. Os homens o examinaram cuidadosamente, comparando as informações com a aparência de Caim. Não notaram nenhuma discrepância e concluíram que o cartão era autêntico. Embora possuir um cartão de identificação da liga não garanta que alguém seja confiável, é muito mais provável do que no caso dos membros da equipe Rocket com quem eles estavam lutando naquele dia. Ao devolver o cartão a Caim, um dos homens pediu desculpas e sorriu. Não se preocupe, há paz. Estávamos apenas perguntando por curiosidade. É bom ter amigos quando se está por aqui. Capítulo 162. Tomando a iniciativa. Caim sorriu inocentemente e acenou com a cabeça, demonstrando que havia entendido. Gostaria de comer alguma coisa? Eu estava prestes a começar um churrasco, ofereceu Caim enquanto tirava uma variedade de materiais e utensílios. Ele parecia um instrutor no meio de um exercício de treinamento de sobrevivência, o que, junto com seu crachá de identificação da liga, dissipou 90% das suspeitas dos dois homens. Afinal, Caim parecia bem jovem, e se eles se colocassem no lugar dele, não estariam tão calmos nessas situações na idade dele. Ah, agora que você mencionou, estou com um pouco de fome, disse um dos homens, tocando a barriga e rindo. Eles passaram o dia inteiro lutando contra a equipe Rocket, quase sem tempo para comer. O outro homem também assentiu com a cabeça, embora fosse um pouco mais cauteloso, sabendo que era prudente manter-se alerta na natureza. Caim não se importou com a atitude deles e começou a assar a carne. Seus Pokémon também mostraram sinais de impaciência, fazendo tudo parecer perfeitamente natural. Os homens não haviam chamado seus próprios Pokémon, mas mantinham suas Pokébolas ao alcance para que pudessem reagir rapidamente caso algo acontecesse. Eles também se posicionaram estrategicamente para que, caso os Pokémon de Caim apresentassem algum comportamento incomum, tivessem tempo suficiente para reagir e invocar seus próprios Pokémon para a defesa. Não era que eles se sentissem invencíveis, mas os Pokémon de Caim, embora não fossem fracos, não os preocupavam muito. Por isso, eles não estavam prestando muita atenção. Um dos motivos pelos quais eles não haviam usado seus Pokémon era que já os haviam alimentado após um longo dia de batalhas, preferindo deixá-los descansar em suas Pokébolas. Nem todos os treinadores gostam de comer com seus Pokémon. Para muitos, eles são apenas animais de estimação, e alimentá-los bem já é um grande ato de carinho. Alguns até os tratam como meras ferramentas, descartando-os após o uso. Não demorou muito para que a carne estivesse pronta. A habilidade de Caine em assar carne surpreendeu os dois homens, e o aroma se intensificou com uma variedade de temperos que logo preencheram o ar. Tudo pronto, tudo deve estar perfeito. Caim cortou um pequeno pedaço de um grande assado, provou e depois o colocou na boca. Um dos homens, aquele que havia mencionado estar com fome, não conseguiu evitar engolir em seco enquanto observava Caim saborear a carne dourada e crocante. Embora o outro homem ainda tivesse algumas reservas, suas preocupações foram desaparecendo gradualmente à medida que via tudo sendo preparado à sua frente, com ingredientes aparentemente normais. O aroma era verdadeiramente irresistível. Sob o olhar atento dos dois homens, Caim provou cada pedaço de carne para garantir que estivesse bem cozido. Finalmente, percebendo que havia sido um pouco indelicado, Caim sorriu timidamente. Ah, desculpe. Quando começo a assar, esqueço tudo o resto. Não tenho muitos hobbies, mas adoro cozinhar. Gostaria de experimentar meu churrasco. Deve ser muito bom. Os homens balançaram a cabeça negativamente, indicando que não havia problema. No entanto, os grandes pedaços de carne na grelha os fizeram hesitar, pois não tinham seus próprios utensílios à mão. Caim, percebendo o desconforto deles, bateu na testa e tirou dois conjuntos de ferramentas de seu anel, oferecendo-os aos homens. Em seguida, ele cortou um pedaço dourado da parte mais suculenta da carne e entregou ao homem que dissera estar com fome. Obrigado, muito obrigado, repetiu o homem enquanto colocava a carne em seu prato. Incapaz de se conter por mais tempo, ele começou a comer avidamente. Caim, por sua vez, cortou outro grande pedaço de carne e, percebendo o olhar ansioso do outro homem, ofereceu a ele com sua faca.
Mas, por algum motivo, a carne parecia estar grudada na faca e não se soltava facilmente. Impaciente, o homem ergueu o garfo e o prato, ajudando Caim a retirar a carne da faca. O que ele não sabia era que, enquanto fazia isso, um sorriso cruel e impiedoso se formou no rosto de Caim, revelando uma determinação fria e assassina em seus olhos escuros. Finalmente, a carne se desprendeu da faca, mas Caim não interrompeu o movimento da mão que já era calculado. A lâmina da faca brilhou sob a luz, cortando a artéria do homem com precisão mortal. Os olhos do homem se arregalaram, incrédulo de que, depois de ter permanecido alerta o tempo todo, justamente quando relaxou, a faca se voltou contra ele. Caim pensou consigo mesmo, um a menos. O outro homem, ainda mastigando a carne, ficou momentaneamente paralisado de surpresa. Ele não conseguia acreditar que o rapaz, que parecera tão inocente, tivesse atacado seu parceiro daquela maneira. Agora, até um tolo perceberia que o garoto à sua frente era o alvo que eles estavam procurando. Mas a surpresa durou apenas um instante. Com uma velocidade incrível, o homem atirou o garfo em direção a Caim, tentando derrubá-lo antes que ele pudesse fazer outro movimento. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Nem mesmo os Pokémon tiveram tempo de reagir, e como o homem não havia libertado seus próprios Pokémon, a opção mais rápida foi acabar com Caim de uma vez por todas. O garfo reluziu com um brilho frio enquanto voava direto em direção ao pescoço de Caim. O espaço onde os três estavam era apertado, então o garfo estava quase atingindo seu alvo. Como se tivesse previsto a jogada, Caim não recuou. Recuar agora significaria apenas se atirar diretamente sobre a forquilha. Aproveitando o impulso do movimento anterior, Caim inclinou-se para frente apenas alguns centímetros, o suficiente para evitar que o garfo atingisse seu pescoço, acertando no ombro. Antes que seu cérebro pudesse registrar a dor, Caim continuou com o movimento da faca. O outro homem tentou puxar o garfo, mas era tarde demais. A faca de Caim já havia atingido suas costas. Estalo. A lâmina de 15 centímetros penetrou completamente em suas costas, seccionando sua coluna vertebral. Estalo. Estalo. Os dois corpos caíram no chão, um após o outro. Assim, os dois homens que tinham vindo procurar Caim jaziam mortos. Tudo aconteceu em apenas 1 ou 2 segundos, tão rápido que nem mesmo os Pokémon de Caim tiveram tempo de reagir. Embora soubessem que aqueles homens tinham vindo para causar problemas e estivessem preparados para agir assim que Caim ordenasse, ele decidiu resolver a situação pessoalmente. Felizmente, o resultado foi um sucesso. Capítulo 163. Retorno à cidade de Kruteak. Quando os dois corpos caíram, Mukrow mal reagiu, correndo rapidamente e se posicionando para atacar os corpos sem vida no chão. Caim fez um gesto com a mão, sinalizando que tudo havia terminado. Foi então que o garfo cravado em seu ombro causou uma dor aguda afetando seus nervos. Suportando a dor no ombro, ele pegou as pokébolas dos cintos dos dois homens e, depois de bloquear todas, finalmente respirou aliviado. O que acabara de acontecer ocorreu tão rápido que Caim não teve tempo de planejar nada. Naquele instante, a ação que ele tomou foi simplesmente aquela com a maior probabilidade de sucesso, então ele a executou. Ambos os oponentes eram mais fortes do que ele e estavam constantemente em alerta. Embora inicialmente ele tenha conseguido enganá-los, ainda havia muitas inconsistências. Se tivessem ido verificar o que Caim havia dito antes sobre ter visto alguém completamente encharcado, e se não houvesse sinais de água naquela área, poderiam ter percebido que Caim estava mentindo. Por isso, antes que os dois partissem em busca daquela pessoa inexistente, Caim teve que se livrar deles. Se ele tivesse deixado seus Pokémon fazerem isso, teria ficado muito óbvio, e os dois claramente não eram inexperientes, eles sempre eram cautelosos perto de Murkrow e dos outros. Felizmente, Caim parecia bastante inofensivo e era relativamente jovem, ele não tinha uma constituição física forte, o que diminuiu suas defesas. Se Caim fosse um adulto comum, provavelmente não teria sido tão fácil eliminá-los. Suportando a dor, Caim arrancou o garfo do ombro. Ficou claro que quem o atacara estava determinado, pois o garfo estava profundamente cravado em seu ombro. Ele atirou o garfo ensanguentado diretamente no fogo para reduzir o cheiro de sangue. Do seu anel, ele tirou um frasco de desinfetante, pegou um pedaço de pau, mordeu e preparou-se para despejar o desinfetante sobre o ferimento. Nesse instante, Miltank deu um passo à frente e deteve Caim, indicando que ela mesma resolveria a situação. Caim confiou plenamente em Miltank, deixando que ela cuidasse do ferimento, pois fazê-lo ele mesmo teria sido muito difícil. Após desinfetar a ferida, aplicar pomada e colocar um curativo, tudo estava basicamente terminado.
Ele enxugou o suor da testa e, olhando para os dois corpos no chão com os olhos ainda abertos, Caim murmurou para si mesmo: se eu não os tivesse abatido, eles teriam me abatido também, então tudo o que posso fazer é pedir que se apresentem no além. Então, sem mais demora, ele retirou todos os equipamentos espaciais e objetos de valor dos dois. Com a ajuda de Slowpoke e dos outros, ele os enterrou na Floresta Nebulosa. É provável que, em breve, dois novos Pokémon do tipo Fantasma apareçam por aqui. Após apagar todos os vestígios e guardar tudo em seu anel, Caim e seus Pokémon deixaram o local. Eles pararam por um instante e dois treinadores da liga chegaram ao local. Quem sabe se mais aparecerão depois. É melhor ir embora o mais rápido possível. Dessa vez, Caim não tinha a menor intenção de parar. Ele até comeu enquanto caminhava. No entanto, após machucar o braço, fazer qualquer coisa se tornou um tanto desconfortável e, além disso, havia muitos Pokémon selvagens, mantendo Murkrow e os outros ocupados. Após avançar por mais 3 horas, até que manchas de sangue começaram a aparecer em seu ombro, Caim decidiu parar e descansar. Ele encontrou uma grande árvore e, junto com seus Pokémon, apressou-se a descansar ali durante a noite. Após um dia tenso, Caim já estava exausto, deixou Gastly de guarda e adormeceu rapidamente. Embora Caim tenha adormecido, seus Pokémon não adormeceram tão rapidamente, pois entenderam muito bem o que havia acontecido durante o dia. Especialmente Slowpoke, que esteve com Caim durante todas as experiências do dia. O que os deixou um tanto arrependidos foi o fato de, ao longo do dia, não terem causado um grande impacto, especialmente contra os treinadores da liga. Embora estivessem sempre prontos, aguardando a ordem de Caim para atacar. Mas, no fim, Caim teve que agir pessoalmente, resultando em um ferimento grave. Isso fez com que seu Pokémon se sentisse muito culpado. Através do controle psíquico de Slowpoke, o Pokémon refletiu e lamentou, prometendo treinar mais no futuro para evitar que um evento semelhante aconteça novamente. Mesmo Zeazel, que havia se juntado à equipe recentemente, embora não tenha expressado nenhuma opinião sobre o ocorrido, não se opôs às propostas de Murkrow e dos outros. Tudo isso aconteceu sem que Caim soubesse. Na manhã seguinte, Caim acordou com uma leve dor de cabeça, guiado por seu relógio biológico. Mas quando acordou, percebeu que seus Pokémon não estavam por perto. Embora estivesse surpreso, ele viu Murkrow voando rapidamente à sua frente, praticando suas habilidades de voo ao redor da árvore. Ao descer da árvore, ele viu Slowpoke meditando, com suas habilidades psíquicas fluindo intensamente. Tasti, que havia ficado de vigia a noite toda, não parecia inclinado a descansar e treinava seus movimentos à distância. Newton também praticava seus golpes contra uma árvore, nem muito grande nem muito pequena, fazendo com que as folhas caíssem como loucas. Slyazel, que havia se juntado recentemente, ainda não tinha uma direção de treinamento específica, já que Caim não lhe havia atribuído tarefas, então ele simplesmente fazia exercícios de escalada, praticando sua agilidade. Não estava claro quem o havia ensinado, mas ele tinha dois grandes troncos amarrados aos pés, o que tornava seu treinamento de escalada ainda mais desafiador. Caim observava seus Pokémon treinando com grande determinação, todos exceto os Skorupi, que ainda dormia, se esforçando mais do que nunca. De repente, como se tivesse entendido algo, Caim sorriu, tocando o ferimento no ombro e pensando: talvez se machucar não seja tão ruim assim, afinal. Tank, ao ver que Caim havia acordado, interrompeu o seu treinamento e o ajudou a preparar o café da manhã. Enquanto isso, Caim continuava a corrigir as deficiências de treinamento de seus Pokémon, prestando atenção especial a Sneasel, que estava participando do treinamento pela primeira vez. 2 dias depois, montado em Onix, Caim e seus Pokémon chegaram mais uma vez à área da cidade de Kruteak. Dessa vez, ele havia aprendido a lição e não entrou na cidade com uma aparência desgrenhada. Ele vestiu suas roupas de treinador da liga e colocou Murkrow, Sneasel e os outros de volta em suas Pokébolas, levando apenas Slowpoke enquanto caminhava lentamente em direção à cidade. A ferida em seu ombro ainda não havia cicatrizado, mas coberta por suas roupas, nada parecia incomum por fora. Após mais 2 dias de sobrevivência na natureza e treinamento mais intenso, seus Pokémon melhoraram em diferentes graus. Murkrow, Gastly e Miltank subiram um nível cada, atingindo os níveis 23, 20 e 22, respectivamente. Capítulo 164 Aquisição de um Pokémon voador.
De acordo com o plano inicial de Cain, ele poderia ter ficado um pouco mais em Ecruteak City para ver se teria a chance de interagir com algumas das famílias menos importantes da cidade e aprender técnicas para treinar Pokémon do tipo fantasma, como táticas de combate especializadas para Gastly. Embora em sua vida anterior Cain tivesse conhecimento suficiente para treinar Gastly até o nível de Gengar, ele ainda se interessava pelas técnicas únicas de certas famílias. No entanto, devido aos incidentes na base do Lago da Ira e à batalha na Floresta Nebulosa, ele já estava bastante atrasado. Decidindo não ficar mais tempo, Caim dirigiu-se diretamente à estação rodoviária da cidade de Ecruteak. Embora os ônibus para Malgani Town circulassem apenas uma ou duas vezes por dia, os para Golden Road City eram mais frequentes, quase a cada 3 horas. Com seu cartão de identificação da liga, Kai não teve dificuldade em comprar uma passagem e, após esperar um pouco, embarcou em um ônibus para Golden Road City. Para chegar rapidamente à cidade do açafrão, pegar o trem magnético na cidade da Vara de Ouro era a opção mais rápida. A jornada de 4 dias que Cain e Murkrow fizeram a pé agora levava apenas 4 horas de ônibus. Ao sair da luxuosa estação Golden Road City, Cain dirigiu-se diretamente ao mercado negro da cidade. Anteriormente, a caminho da Montanha de Gelo, Caim derrotou 2 recrutas da equipe Rocket e obteve deles um Golbat e um Arbok, ambos de boa qualidade. Como ele estava receoso de vendê-los em Malganiton devido a possíveis problemas, ele os guardou até agora e decidiu vendê-los em Golden Road City. Vestindo suas roupas características, Caim e Murkrow entraram no mercado negro. Ele vendeu Golbat e Arbok em uma loja Pokémon, já que a Associação de Caçadores não aceitava Pokémon domesticados. Por ambos os Pokémon, ele recebeu 200 mil Poké-dólares, uma quantia considerável. Em seguida, ele enviou a missão do Onix para a Associação de Caçadores, ganhando 100 mil Poké-dólares e 100 mil pontos. O Onix é um Pokémon relativamente raro, então, embora sua qualidade e nível fossem medianos, a recompensa da missão não foi baixa. Com isso, Caim passou a ter 3.550.000 Poké-dólares e 1.850.000 pontos de caçador. Graças à missão Sunub, ele recebeu 150 mil pontos adicionais e, com a captura do Dofan Selvagem, ganhou 500 mil pontos. Somando esses aos seus 1.100.000 100 mil pontos originais e aos 100 mil de Onix, seu total de pontos chegou a 1.850.000. Com essa quantia, Caim poderia trocar por um Pokémon de boa qualidade, mas seus recursos atuais eram limitados e ele não podia adicionar mais Pokémon ao seu treinamento. Em breve, Skorupi também entraria em sua fase de crescimento, o que significaria outro grande consumo de recursos. Atualmente, além de Murkrow e Slowpoke, que aprenderam alguns golpes por meio de MTS, Kai não havia treinado sistematicamente seus outros Pokémon em novos golpes. Após concluir a missão Umbra, Caim teria algum tempo livre, o que seria ideal para revisar e planejar as combinações de movimentos de seus Pokémon. O que ele mais precisava agora era de um Pokémon voador para transporte. Embora pudesse trocar por um Pokémon na associação de caçadores, aqueles ainda não estavam domesticados, e Caim não tinha tempo para domesticar um agora, então preferiu comprar um que já estivesse domesticado. Ele não precisava dos Pokémon voadores para batalhas, apenas como meio de transporte, assim como o Onix anterior. No entanto, Caim visitou várias lojas Pokémon e descobriu que havia poucos Pokémon do tipo voador adequados como montaria. Dos disponíveis, ou tinham nível baixo, ou sua constituição física não era ideal, ou seu preço era exorbitante. Os vendedores do mercado negro não eram tolos. Todos os Pokémon capazes de transportar um passageiro pelo ar tinham preços altíssimos. Os mais baratos eram Pokémon subdesenvolvidos, incapazes de transportar um passageiro por mais de 10 minutos. Quando Caim estava prestes a desistir, ele notou uma placa em uma barraca de mercado anunciando um Pokémon voador domesticado adequado para carregar pessoas. Caim aproximou-se da barraca e o vendedor o recebeu calorosamente, descrevendo todos os seus produtos como se fossem os melhores do mundo. Caim ignorou os elogios floridos e, apontando para a placa, falou com uma voz rouca por baixo de sua capa preta. Que Pokémon é esse? Posso vê-lo? Ah, você tem um bom olho. Não estou me gabando, mas Pokémon voadores que podem carregar pessoas não são comuns, e assim que aparecem, somem. Você tem sorte de ver a placa bem na hora que eu a coloquei, caso contrário, já teria sido vendida, disse o vendedor enquanto tirava uma Pokébola do cinto e a entregava a Caim com um ar de mistério. Caim ativou seu sistema para analisar os dados, ignorando a proposta de vendas do fornecedor. Pokémon, farol amarelo claro. Sexo, masculino. Nível 28.
Tipo, normal mais voador. Habilidade, visão aguçada. Item em posse. Neon. Movimentos de ovo, ataque rápido, assustar. Movimentos básicos: corrida perfurante, arrancar, bicada, rosnar, olhar malicioso, perseguição, ataque fúria, asa aéreo, movimento espelho, segurança, agilidade. Movimentos aprendidos: vento de cauda. Movimentos TN, nenhum. Como forma evoluída de Sparrow, Fearow pode crescer até 1,2 metros de altura, com uma envergadura de até 3,5 metros, o suficiente para carregar um jovem de 15 anos como Cain sem problemas. Se Fearow for bem desenvolvido e forte o suficiente, poderá voar o dia inteiro carregando um peso considerável. É como uma mula de carga entre os Pokémon voadores, especializado em transporte. No entanto, Fearow tem uma falha. Seu temperamento pode ser desafiador, especialmente quando enfrenta seu rival, PJ, o que pode desencadear uma fúria incontrolável. Claro, com o treinamento adequado, Fearow poderia ser uma excelente ferramenta de voo. Na opinião de Caim, este Fearow parecia bem desenvolvido, com uma tonalidade amarelo clara, o que era bastante decente para um Pokémon que só precisava voar. No entanto, o preço mencionado pelo vendedor era exorbitante, 300 mil Poké-dólares. Com essa quantia, seria possível comprar um Pokémon de qualidade verde clara, mesmo que não fosse muito raro. Ficou claro que o vendedor via Caim como um alvo fácil. 100 mil Poké-dólares e eu fico com o Fearow, disse Caim, segurando calmamente a Pokébola de Fearow. As palavras de Caim fizeram com que o vendedor, que até então falava sem parar, parasse subitamente, como se alguém o tivesse agarrado pelo pescoço. Capítulo 165, Steven Stone. Estéreo. Gente, você não acha que esse preço está um pouco baixo? Este é um Pokémon de qualidade média e também está em sua forma evoluída final. A oferta de Caim fez com que todas as palavras bonitas do vendedor desmoronassem num instante. Claramente, Caim não estava apenas sugerindo um preço aleatório, ele afirmou exatamente o que pensava. Caim olhou para ele casualmente e comentou indiferentemente: qualidade mediana? É só um Pokémon que mal chegou à qualidade mediana. Se fosse um Pidgeot, eu até te daria 400 mil Poké-dólares, mas infelizmente este é apenas um Fearow e vale exatamente o que eu disse. Embora Pidgeot e Fearow sejam formas evoluídas finais, a diferença de preço entre eles não é pequena. Os atributos base de Pidgeot são muito superiores aos de Fearow, e Pidgeot também é muito mais elegante. Embora a aparência não afete diretamente a batalha, a diferença de estilo é óbvia. Pense bem, ambos são Pokémon do tipo voador, mas um treinador está montado em um majestoso Pidgeot, enquanto o outro está em um Fearow, menos atraente. Quem chamaria mais atenção? Além disso, o Pidgeot evolui de Pidgeotto no nível 36, enquanto o Fearow evolui de Spearow no nível 20. Comparar uma linha evolutiva de 3 estágios com uma de 2 estágios torna a diferença de valor óbvia. Caim expôs diretamente a qualidade mediana inicial de Fearow, não deixando mais argumentos para o vendedor. Finalmente, com uma expressão de dor, o vendedor concordou e Caim pagou 100 mil Poké-dólares, adicionando o Fearow à sua equipe. O vendedor tentou ao máximo convencer Caim a oferecer um pouco mais, mesmo que fossem apenas alguns milhares a mais, mas Caim manteve-se firme em 100 mil Poké-dólares, sem ceder um milímetro. Este Fearow estava à venda há um bom tempo, e embora muitos tivessem demonstrado interesse, todos o rejeitaram ao descobrirem que era um Fearow. Fearow não é exatamente atraente, e o preço inicial do vendedor era muito alto. Caim sorriu enquanto prendia a Pokébola de Fearow ao cinto, satisfeito ao sair do mercado negro. Outros podem se importar com a aparência de um Pokémon, mas Caim não era do tipo que se deixava levar por coisas superficiais. Para ele, o que importava era a utilidade, embora, até então, a maioria de seus Pokémon fosse bastante atraente. Um meio de transporte temporário como o Fearow, que poderia ser substituído caso um Pokémon melhor aparecesse, não seria motivo para arrependimento. Além disso, esse Fearow já estava domesticado, então precisaria apenas de um pouco de treinamento para ser útil. Agora, quando precisasse viajar, não precisaria se exaurir correndo. Ao sair do mercado negro, Caim não se demorou muito em Golden Road City e dirigiu-se diretamente para a estação de trem magnético. Anteriormente, quando conheceu Whitney, ele também havia viajado no trem magnético. Embora a viagem não tivesse sido das mais agradáveis para Caim, o resultado foi satisfatório. Ele havia conquistado seu primeiro cliente de longo prazo, que depositava dinheiro regularmente em sua conta, sem se preocupar com a revelação de quaisquer segredos. Quando Caim chegou à estação, percebeu que faltavam apenas 10 minutos para o último trem do dia.
Ele comprou rapidamente uma passagem de primeira classe e embarcou no trem no momento exato em que as portas estavam se fechando. No carro de luxo, assim como da última vez, havia dois assentos isolados em uma cabine privativa, com excelente serviço e privacidade. Quando Caim entrou, já havia alguém sentado. O jovem, ao ver Caim entrar, sorriu educadamente e o cumprimentou. Caim olhou para o jovem sentado elegantemente e sentiu-se um pouco perplexo. O jovem tinha um sorriso refinado e vestia um terno que refletia um ar nobre. Usava uma gravata borboleta vermelha, muito condizente com o gosto aristocrático, e seus cabelos curtos e grisalhos o faziam parecer surpreendentemente com alguém de quem Cain se lembrava. Steven, Steven Stone, o futuro campeão da região de Oen, o mestre dos Pokémon do tipo Aço, filho do presidente da corporação Devon e jovem herdeiro da família Stone. Cain não conseguia acreditar no que estava vendo. Mas por mais que duvidasse, ele não podia ignorar o fato de que a pessoa sentada à sua frente era Steven, embora ainda não fosse o campeão. Cain, embora surpreso, não deixou transparecer suas emoções no rosto. Ele retribuiu o sorriso e sentou-se lentamente. Depois que Cain se sentou, o trem balançou levemente e depois se estabilizou. O trem começou a se mover. É um Scolupi. Steven quebrou o silêncio primeiro. Com um sorriso confiante, Steven olhou para o Pokémon azul e roxo no ombro de Cain. Embora formulada como uma pergunta, a confiança e a certeza em seu tom eram inconfundíveis. Sim, respondeu Caim com um sorriso, acariciando o ombro de Skorupi. Skorupi, que geralmente dormia, acordou ao toque da mão de Caim. Soltou um pequeno pio, esfregou a bochecha em Caim e deslizou pelo braço dele, tentando subir no apoio de braço da poltrona. Talvez ainda meio adormecido, Skorupi não conseguiu se agarrar à borda do apoio de braço e quase caiu, mas sua cauda se prendeu na roupa de Caim, impedindo a queda. Com a ajuda da cauda, Scorpi se ergueu lentamente e, na segunda tentativa, conseguiu sentar no apoio de braço. Olhou para Steven com olhos curiosos. Ah, que gracinha. Steven riu, divertido com o comportamento de Scorpi, e bateu palmas alegremente. Caim também sorriu e deu um tapinha nas costas de Scorpi. Graças ao leite de Miltank que vinha bebendo, a camada externa de Scorpi estava agora muito lisa e polida, quase como tocar uma pedra de jade. Já viajei para a região de Sinnoh antes e os corupis são mais comuns lá. Não se vê muitos em Johto. Você é da região de Sinnoh? Steven, após essa breve interação, já havia se tornado bastante amigável. Como herdeiro da Devon Corporation, Steven era habilidoso em lidar com interações sociais. E, dada sua posição atual, ele não tinha segundas intenções ao falar com Caim, nem Caim tinha nada que pudesse interessá-lo. O que poderia faltar ao herdeiro da Devon Corporation? Embora os Corupí de Caíno fosse de boa qualidade para Steven, a atração residia simplesmente no fato de ser a primeira vez que ele via um Scorupi jovem. Não, eu sou da região de Canto e encontrei essa criaturinha por acaso. Ain sorriu e balançou a cabeça. Bem, este pequeno tem sorte de ter encontrado você. Nem sempre são tão adoráveis quando nascem, mas parece que você se esforçou bastante para criá-lo, comentou Steven, acariciando o queixo. Embora Steven nunca tivesse visto um Scorupi jovem antes, ele era bem informado sobre Pokémon, inclusive os da região de Sinnoh. Ele sabia que os Scorupi recém-nascidos geralmente tinham uma aparência mais áspera e sem brilho. Claramente, o Scorupi de Caim havia recebido muitos cuidados. Capítulo 166. Capítulo 166. Metano. Sim, exigiu bastante esforço, disse Caim com um sorriso, assentindo com a cabeça. Não é de admirar, para preparar a comida de Skorupi durante sua fase inicial, ele teve que comprar um Miltank especificamente. Embora Miltank agora esteja integrado com sucesso à sua equipe, não se pode negar que ele o comprou inicialmente apenas para Skorupi. Caim tirou uma garrafa de leite Miltank de seu anel, inseriu um canudo e a colocou ao lado de Skorupi. Os olhos deste último se transformaram em luas crescentes, e ele abraçou alegremente a garrafa com suas pinças, bebendo feliz no apoio de braço do assento. Quanto à pessoa desconhecida do outro lado da mesa, ela obviamente não era mais importante que o leite. Ao ver o leite Miltank, os olhos de Steven também brilharam. Leite Miltank? Você comprou em Golden Road City? Eu mesmo encomendei bastante há alguns dias, mas não consegui carregar tudo, eles vão enviar para minha casa. Ao mesmo tempo, ele entendia por que Scorpio era tão bem desenvolvida. O leite Miltank era fundamental. Não, não é da cidade da Vara de Ouro. É produzido pela minha própria Miltank. Aqui, você pode experimentar, disse Caim, tirando outra garrafa de leite e entregando a Steven.
Steven, sem hesitar, pegou a garrafa imediatamente e, depois de desenroscar a tampa, bebeu metade de uma só vez. Em seguida, lambeu os lábios e comentou: porque isso tem um gosto melhor do que o leite da fazenda Milton? Caim olhou para Steven, que havia abandonado toda a sua elegância anterior e parecia muito mais acessível. Caim não pôde evitar um tremor nos lábios. Não era isso que se esperaria do herdeiro de uma família de elite. É diferente porque eu mesmo faço os pokéblocos para o meu Miltank, o leite de Miltank é um pouco mais nutritivo. Na verdade, eles já encomendaram bastante de mim, mas como sou o único produtor, não conseguem atender à demanda total, por isso tem um sabor único, explicou Caíno. Para alguém como Steven, herdeiro de uma grande família, seus pokéblocos não teriam nenhum interesse especial, então não havia problema em mencioná-los. No entanto, o que para Caim era um comentário casual teve um significado maior para Steven, que perguntou rapidamente: você os faz você mesmo? Você é um criador? Caim hesitou por um instante, mas finalmente assentiu com a cabeça. Steven pegou uma Pokébola e a lançou dentro do vagão do trem. Um Metang apareceu lá dentro. Você poderia fazer Pokéblocos específicos para o meu Metang? O preço é negociável, disse Steven, acariciando o Metang. Irmão, eu já mencionei que tipo de Pokéblocos eu faço. Você aceitaria um de nível básico? A posição de Steven como herdeiro de uma família de elite influenciou sua percepção. Para alguém como ele, os Pokéblocos avançados eram o que ele conhecia primeiro, e seu Metang sempre os consumia. No entanto, Steven havia percebido recentemente que esses Pokéblocos avançados não estavam mais atendendo às necessidades de seu Metang e por isso pediu a cair numa mistura especial. Não era que a família de Steven não pudesse contratar um criador de alto nível, ele simplesmente não queria Pokéblocos comuns. Ele queria algo personalizado para seu Metang que se adequasse à sua visão e abordagem de treinamento, permitindo um crescimento perfeito. Só que encontrar um criador experiente com essa habilidade não era fácil e os custos eram consideravelmente altos. Inicialmente, ele planejava pedir ajuda ao pai para encontrar um depois de voltar para casa, mas ao encontrar Cain no trem de levitação marinética, ele perguntou espontaneamente. Ao ver a expressão de Cain, Steven percebeu que talvez tivesse falado rápido demais, já que Cain não parecia ser alguém capaz de produzir pokéblocos avançados para sua idade, o que o deixou um pouco envergonhado. O que eu quis dizer foi pokéblocos avançados. Está tudo bem. Sem problema com seu talento. Tenho certeza de que um dia você será capaz de fazer pokéblocos avançados. O quê? Seven ficou atônito, como se não tivesse ouvido direito. Eu disse que posso fazer isso. Diga-me o que você precisa e eu lhe darei um preço, disse Cain sem rodeios. E pokéblocos avançados. Steven confirmou novamente. Caim, um tanto resignado, assentiu novamente. Tem um mentor que pode fazer isso. Considerando a sua idade, ser capaz de criar pokéblocos avançados parecia inacreditável, mas ele não queria perder a oportunidade de se conectar com Steven. Steven e Whitney eram muito diferentes, embora ambos fossem herdeiros, a família de Steven era muito mais rica que a de Whitney. Além disso, na família de Whitney, seu avô ainda era quem mandava, mas na de Steven, apenas seu pai detinha mais poder do que ele. Como filho mais velho e herdeiro, a família Stone adotou uma abordagem muito aberta em relação à sua educação, não se preocupando com todos os amigos que Steven fazia, nem com o ritmo de treinamento de seus Pokémon. Afinal, contanto que Steven crescesse normalmente, que diferença fazia se os Pokémon fossem fracos? Não havia problema, eles podiam comprar os melhores Pokémon e usar o dinheiro para treiná-los até um nível de elite, se necessário, o suficiente para representar a empresa. A família Stone via Steven como o próximo presidente da empresa, não como um treinador. Afinal, para a Devon Corporation, um treinador poderoso não era lá muito impressionante. Steven se tornou um campeão porque tinha um grande talento natural como treinador, com ideias únicas sobre treinamento e batalhas Pokémon. Com uma pequena ajuda de sua família, ele se tornou o campeão da região de Wayne. Por isso, mais tarde, Steven entregou seu título de campeão ao Wallace. Para ele, ser campeão era apenas um hobby. Sim, para muitos, a posição de campeão é algo a que aspiram, mas para Steven, ser campeão era apenas um trabalho secundário. Pode soar ofensivo para muitos, mas é inegável, a Devon Corporation é realmente poderosa. Você não vê que ele pediu Pokéblocos avançados personalizados. Eles não são baratos. Então é o seu mentor, você me assustou. Mas, considerando a sua idade, ser capaz de fazer Pokéblocos básicos já é uma grande conquista, disse Steven, aliviado e parecendo impressionado. Quem disse que eu só consigo fazer Pokéblocos básicos?
Embora esse mal-entendido não fosse de todo ruim, pelo menos não atrairia atenção indesejada. Na idade dele, poucos conseguiam fazer Pokéblocs básicos, embora não fosse impossível. Muitos aprendizes de criadores experientes conseguiriam fazer isso. Seven provavelmente presumiu que Caim era aprendiz de um criador experiente. Caim voltou seu olhar para o Metan de Steven, a forma não evoluída do Pokémon pseudo-lendário de Oen, Metagross. Era a primeira vez que ele o via nesta vida. Capítulo 167 O Grande Benfeitor. Pokémon, Metan brilhante azul escuro. Gênero, nenhum. Nível, 30. Tipos, aço mais psíquico. Habilidade, corpo limpo. Item equipado, Okabei. Movimentos de ovo, nenhum. Movimentos básicos, confusão, tarra de metal, ascensão marinética, derrubada, perseguição, soco bala, óleo milagroso. Golpes aprendidos, gravidade, soco trovão, soco gelo, cabeçada zen. Movimentos TM, Protect, T-Shock, Hidden Power voador, Hyperbeam, Earthquake, Psychic, Shadow Ball, Brick Break, Cock Slide, Substitute. Ao ver os dados de Metando no sistema, Caim permaneceu em silêncio por um bom tempo. O que é isso? Será essa a verdadeira força de um herdeiro de uma grande família? Metang é um Pokémon com condições de evolução bastante peculiares. Um Beldum só pode evoluir para Metang quando encontra outro Beldum, e ambos os Pokémon devem estar no nível apropriado para se fundirem e evoluírem para Metang. Para que Metang evolua para Metagross, outro Metang também é necessário, tornando-se possivelmente o processo de evolução mais complexo entre todos os pseudo-lendários. Porque você precisa de pelo menos 4 Beldum para conseguir isso, e cada Beldum deve atender a uma qualidade mínima, caso contrário a qualidade de Metang pode diminuir ao evoluir. Mas, olhando para o Metang de Steven, o que Caim viu? Brilhante. Um Metang brilhante é ainda mais raro, pois requer 2 Beldum brilhantes para evoluir. Este Metang brilhante é de qualidade azul escura, o que significa que ambos os Beldum brilhantes anteriores também eram de qualidade azul escura ou superior. Que benfeitor incrível! Até mesmo Caim, com toda a sua experiência, não conseguiu evitar a vontade de praguejar. Vale ressaltar que este é apenas um Metang. Quando Steven se tornou campeão, ele tinha um Metagross ao seu lado, e era um Metagross brilhante. O que isso significa? Significa que Steven tinha, desde o início, 4 Beldum brilhantes e, conhecendo o caráter de Steven, ele certamente garantiu que a qualidade não diminuísse. Isso implica que os 4 Beldum brilhantes eram pelo menos de cor azul escura. Entre os Pokémon de Caim, os de melhor qualidade são seus Nazel e Scorupi azul claro. Os outros, como Murkrow e Slowpoke, são de qualidade verde e verde escuro, o que representa uma diferença significativa. Observe essa sequência de movimentos aprendidos, cada um deles possui um valor substancial. Esse conjunto completo de movimentos vale pelo menos vários milhões. Claro, para alguém que já teve 4 Beldum brilhantes, esses milhões são apenas uma pequena despesa. Caim respirou fundo e lembrou a si mesmo que tudo aquilo não tinha nada a ver com ele só precisava se concentrar em fazer bem o seu trabalho. Steven, percebendo que Caim estava encarando seu Metan, acenou com a mão na frente do rosto dele e disse: eu ainda não sei seu nome. Eu sou Steven, Stevenstone. Caim, saindo do transe, olhou para Steven com uma expressão estranha antes de responder. Caim, sem sobrenome. Não ter sobrenome implica não ter família, o que, por sua vez, significa que Caim é apenas uma pessoa comum. No entanto, Steven não deu muita importância a isso. Para ele, pessoas comuns e membros de famílias pequenas não eram muito diferentes. Olá, Caim, prazer em conhecê-lo. Ele estendeu a mão direita em sinal de apresentação formal. Caim apertou-lhe a mão brevemente e sentou-se novamente, pois de repente se levantara empolgado. Steven também se sentou ao lado dele e acariciou suavemente seu metane, como se estivesse tocando um tesouro precioso. A região de Wayne é a única região conhecida no mundo Pokémon que abriga duas espécies de pseudo-lendários, Metagross e Salamence. Não é nenhuma surpresa que um Pokémon do tipo dragão seja um pseudo-lendário, mas Metagross conquistou esse título por sua raridade e método de evolução único, combinando 4 Pokémon sem imperfeições, resultando em um alto valor de atributos base. Quais são as suas exigências? Perguntou Caim, tentando se acalmar. Metang é um Pokémon que normalmente consegue ficar forte simplesmente comendo metal suficiente sem precisar de Pokéblocos. Contudo, embora pudesse se fortalecer dessa forma, não se destacaria entre as pseudo-lendárias. Após ouvir a pergunta de Caim, Steven pensou e respondeu: Não sou criador, então não entendo muito,
Mas meu objetivo é que Metang ganhe força sem ganhar muito peso e, acima de tudo, que sua resistência seja mantida. Essa exigência já representava um desafio para Caim. Qual é a fraqueza de Metang? Seu peso. O peso é uma de suas principais características, já que os Beldum começam a se alimentar de metal desde o nascimento e continuam fazendo isso mesmo após evoluírem para Metagross, pois o metal é essencial para eles. A exigência de Steven é que Metan cresça sem ganhar peso ou até mesmo que fique mais forte sem ficar mais pesado. Para alcançar esse objetivo, seria necessário primeiro entender quais oligoelementos o Metan precisa para crescer, o que poderia otimizar seu desenvolvimento e o que aumentaria seu peso. No entanto, Metan possui uma habilidade oculta muito rara chamada Metal Leve. Essa habilidade reduz o peso do Pokémon pela metade e só pode ser encontrada em Beldum, Metang, Metagross e Scizor. Ah, e também pode aparecer em um dos Registeel. Essa habilidade oculta é mais comum em Beldum, mas torna-se muito rara em Metang e quase inexistente em Metagross devido ao seu método de evolução por fusão. Para que Metang possua a habilidade Metal Leve, ambos os Beldum devem tê-la. Se apenas um a possuir, a habilidade de Metang será aleatória, com 50% de probabilidade. Da mesma forma, para que Metagross possua a habilidade Metal Leve, pelo menos um dos Metang deve tê-la. Como o Metang de Steven é brilhante, obter a habilidade Metal Leve é ainda menos provável. No entanto, Caim conhece um método para alterar temporariamente a habilidade de Metang para Metal Leve. Imagine um Metagross que normalmente é lento, mas de repente se torna extremamente rápido. Isso pegaria qualquer oponente desprevenido. E se adicionarmos velocidade à grande força do Metagross, este Pokémon poderia se tornar um dos pseudo-lendários mais extraordinários. Capítulo 168 Retorno à Cidade do Açafrão. Na verdade, o método que Caim mencionou para modificar temporariamente a habilidade de Metang é ter um Pokémon que conheça os movimentos Roleplay e Skill Swap. Além disso, é necessário um Pokémon com habilidade Metal Leve para que isso funcione. O movimento Roleplay permite que seu Pokémon copie a habilidade de outro Pokémon, enquanto o movimento Skill Swap troca a habilidade do seu Pokémon com a de outro. Assim, com um Pokémon que possui a habilidade Metal Leve e outro que conhece ambos os movimentos, você pode fazer com que Metang adquira temporariamente a habilidade Metal Leve. No entanto, ter um Pokémon que conheça tanto Roleplay quanto Skill Swap é muito difícil, já que esses golpes não estão disponíveis por meio de TMS, o que significa que eles só podem ser aprendidos por meio de tutores ou como movimentos de ovo. Trata-se de um tipo de combinação de movimentos, e Caim não sabe quantas pessoas no mundo conhecem essa combinação, pois, desde sua vida passada até agora, ele nunca viu ninguém usá-la. Então, vamos trocar informações de contato. Preciso discutir isso com meu mestre, disse Caim, inventando um mestre fictício. No entanto, isso era necessário para ocultar que ele era capaz de produzir pokébocos de alto nível e também para ganhar uma boa quantia de dinheiro. Após Caim dizer isso, Steven concordou de bom grado, pegou o celular e eles trocaram contatos. Afinal, a produção de pokébocos não é algo que possa ser concluído em 1 ou 2 dias, especialmente os pokébocos personalizados de alto nível, que exigem ajustes e testes extensivos antes de estarem prontos para uso. Posso fornecer todos os materiais e cobrirei todos os custos de pesquisa durante o processo. Assim que os pokébocos estiverem prontos e atenderem às minhas exigências, pagarei a você de acordo com o preço de mercado padrão, disse Steven com um sorriso. Essas são as condições básicas para encontrar um criador capaz de produzir pokébocos de alto nível. Todos os materiais e custos de pesquisa são cobertos pelo cliente e os pokébocos produzidos são comprados a um preço premium. É claro que aqueles que têm condições de encomendar pokébocos de alto nível geralmente não estão com problemas de dinheiro. Certo, considerando o tempo disponível, a quantidade de pokébocos que posso produzir a cada vez não será grande. Mas não se preocupe, será o suficiente para um único Metang, disse Caim, assentindo com a cabeça. A quantidade normal que um Metang consome, considerando sua taxa de produção, não irá interromper sua rotina habitual. Ele estava preocupado que Steven, com sua vasta riqueza, fizesse um pedido em massa como o plano de Whitney fez, solicitando dezenas ou centenas de milhares de pokébocos. Isso seria um problema sério. Os pokébocos de nível alto são diferentes dos de nível médio. Se chegasse a esse ponto, ele não teria tempo para fazer nada além de criar pokébocos de nível alto. Não era isso que ele queria, seu objetivo principal era criar Pokémon. Vender alguns pokébocos era apenas uma maneira de conseguir mais recursos para treinar seus Pokémon.
Ao ouvir as palavras de Caim, Steven hesitou por um instante antes de assentir e dizer: Certo, sem problema. Seus Pokémon principais não são apenas Metan, ele também tem outros como Aron, mas seu foco atual é Metan e Aron, e os outros podem continuar consumindo os Pokéblocos fornecidos por sua família. Entrarei em contato quando tiver alguma novidade na pesquisa. Tudo bem. Assim, Caim conseguiu estabelecer contato com Steven, um aliado poderoso. Se eles mantiverem contato regular no futuro, mesmo que não se tornem amigos, o fornecimento de Pokéblocos de alto nível por Caim pode levar Steven a aceitar alguns pedidos menores. Por exemplo, ele poderia pedir ajuda a Steven para encontrar uma Pedra do Crepúsculo para evoluir Murkrow. É claro que precisaria ser de alta qualidade, e Caim pagaria o preço integral. Mas isso é melhor do que procurar às cegas, certo? Por enquanto, Caim e Steven apenas se conhecem e têm um acordo verbal de transação, então Caim não pedirá ajuda a Steven imediatamente, especialmente para uma pedra do crepúsculo de alta qualidade, já que Caim ainda não tem condições de comprá-la. Ao pensar nisso, Caim sentiu-se um tanto frustrado. Olhando para seus Pokémon, ele refletiu sobre os requisitos de evolução de cada um deles. Murkrow precisa de uma pedra do crepúsculo de alta qualidade, que não é barata. Azazel precisa de uma garra afiada, que também não é fácil de obter. E quanto ao Slowpoke, se ele quiser evoluir para Slowbro, tudo bem, mas se ele quiser evoluir para Zolkin, o item raro Pedra do Rei seria uma dor de cabeça para Caim. Portanto, para evoluir seus Pokémon, ele precisa juntar muito dinheiro. Em comparação, evoluir Gastly e Skorupi parece um pouco mais fácil. Depois disso, os dois começaram uma conversa tranquila, principalmente sobre criação de Pokémon. Embora Steven não seja um criador, a excelente educação familiar que recebeu lhe proporcionou um bom conhecimento sobre Pokémon, especialmente os do tipo Aço, então ele poderia ser considerado um especialista. Caim, com suas experiências passadas e conhecimento do sistema, podia falar sobre qualquer assunto e expressar suas próprias opiniões. Isso fez com que Steven, alguém de uma família poderosa, visse Caim, um plebeu, de forma diferente. O tempo passou rápido enquanto conversavam, e logo o trem magnético chegou à estação Saffron City. Durante essa viagem, Caim mais uma vez se esqueceu de apreciar a paisagem do Monte Silver, mas, ao contrário da vez anterior com Whitney, essa foi uma conversa muito mais agradável, na qual Caim não estava apenas ouvindo. Steven, que tinha coisas para fazer, despediu-se de Caim ao descer do trem e saiu rapidamente da estação. Ele foi direto para o aeroporto de Saffron City para pegar o próximo voo de volta para a região de Wayne. Caim, por outro lado, pegou um táxi diretamente para o centro Pokémon de Saffron City. Ele ainda não sabe como encontrar Umbra para completar sua missão. No entanto, Caim acredita que, como está usando o cartão de identificação que Umbra lhe deu, e considerando a influência de Umbra e da equipe Rocket em Saffron City, eles certamente saberão que ele chegou. Portanto, ele não precisa procurar ativamente. Se a Umbra não me fornecesse um método de contato, certamente enviariam alguém para encontrá-lo. Tudo o que Caim precisa fazer é se mostrar publicamente com sua identidade da liga e esperar calmamente. E o centro Pokémon é o lugar mais adequado para isso. Caim não está preocupado com a possibilidade da equipe Rocket não conseguir entrar no centro Pokémon. Ele é apenas um membro reserva da unidade secreta. Dentro da equipe Rocket, sua posição é bem baixa. Se ele pode ter uma identidade oficial na liga, porque outros não poderiam. Não precisa complicar as coisas. A infiltração da equipe Rocket na liga é algo que provavelmente apenas Giovanni e alguns dos figurões sabem de verdade. Nem mesmo a liga consegue imaginar a extensão da sua própria corrupção interna, certo? Capítulo 169 Organizando os espólios. Caim entrou no centro Pokémon, reservou uma sala e trancou-se lá dentro com seus Pokémon. Anteriormente, na base de pesquisa perto do Lago da Ira, em Malgani Town, Caim havia adquirido vários itens, mas devido às suas viagens, não tivera tempo de analisá-los. Agora, ele finalmente poderia se estabelecer e organizar tudo. O mais importante é que o sistema conseguiu obter 15% da vasta quantidade de dados da base de pesquisa. Sistema, organize os dados obtidos anteriormente, extraia todas as informações importantes e descarte os fragmentos desordenados na pilha de dados, ordenou mentalmente Caim. Ter. Tarefa definida. Devido à grande quantidade de dados, o tempo estimado de análise é de 2 dias. Tempo restante, 1 dia, 23 horas e 59 minutos. Embora a quantidade de dados adquirida seja vasta, Caim espera que o sistema tenha priorizado a cópia dos dados mais importantes.
No entanto, ele ainda não sabe o resultado final da batalha entre Ariana e Prince naquele dia. É certo que a Ariana estava em desvantagem, mas como executiva da equipe Rocket, ela certamente tinha um plano B para escapar, e Caim não acredita que Prince seja do tipo que arriscaria a vida pela liga. Talvez ele tivesse aceitado na antiga liga, mas na liga atual, definitivamente não. Como um dos veteranos da liga, Prince foi designado para um lugar pequeno como Malganiton sob o pretexto de restringir a equipe Rocket, mas todos sabiam que ele havia sido marginalizado na luta pelo poder. Portanto, se Prince obedecesse cegamente, isso seria estranho. Ah, é mesmo. Caim lembrou-se subitamente de algo. Ele retirou de seu anel um pequeno frasco de vidro contendo um líquido verde transparente. Este frasco continha metade de um tubo de ensaio com um líquido verde que Cain encontrara no quinto andar da base do Lago da Ira, quando estava prestes a sair, preso entre as frestas de um computador. Desde sua fuga, ele não havia pensado nesse item até começar a analisar os dados com o sistema. Sistema, analise o que é este item. Teve. O sistema pareceu travar por alguns segundos, possivelmente porque estava no meio de uma análise de dados, o que manteve suas funções operando em alta capacidade, causando uma leve lentidão. Nome do objeto: Elixir da evolução possível. Função: acelera o crescimento dos Pokémon. Uso: desconhecido. Observação: esta informação é uma estimativa baseada em fragmentos de dados. Devido ao volume de dados ainda a serem analisados, por favor, faça a leitura novamente assim que a decodificação dos dados estiver concluída. Ao observar a resposta do sistema, Caim ficou pensativo. Essa meia garrafa de líquido verde foi provavelmente o principal resultado da pesquisa da equipe Rocket na base do Lago da Ira e poderia acelerar o crescimento dos Pokémon. No entanto, os efeitos específicos ainda não estavam claros, uma vez que os dados do sistema ainda não haviam sido totalmente decodificados. Para obter informações detalhadas, ele teria que esperar até que a análise do sistema estivesse concluída e, em seguida, fazer uma nova revisão. Cain tinha uma vaga lembrança desse item, pois em sua vida passada, após deixar a Ilha do Julgamento e entrar na base da equipe Rocket em Malganiton, esse item apareceu na lista de trocas da equipe Rocket. O custo da troca era muito alto, mas o efeito era bastante especial. Podia catalisar a evolução de alguns Pokémon que normalmente evoluem lentamente ou acelerar o crescimento de outros. No entanto, esse item não estava isento de efeitos colaterais e, talvez devido ao ataque surpresa da Liga, a pesquisa foi forçada a ser interrompida, resultando na perda de dados cruciais e deixando o projeto incompleto. Os Pokémon que usaram esse líquido apresentaram um crescimento acelerado, e até mesmo alguns Pokémon prestes a evoluir puderam evoluir diretamente. No entanto, como consequência, a expectativa de vida dos Pokémon que usavam esse catalisador era drasticamente reduzida. Por exemplo, um Pokémon que normalmente vivia 100 anos podia ter sua expectativa de vida reduzida para 50, 40 ou até mesmo 30 anos. A quantidade de tempo de vida perdido dependia do efeito do catalisador, embora na maioria dos casos a expectativa de vida fosse reduzida pela metade. Inicialmente, a equipe Rocket pesquisou esse catalisador para acelerar o crescimento dos Pokémon e transformar rapidamente membros de baixa patente em forças de combate eficazes, o que diminuiria a diferença para a liga. Além disso, alguns Pokémon, como os do tipo dragão ou os pseudo-lendários, crescem muito lentamente. Com esse catalisador, eles poderiam acelerar seu crescimento. Mas a Liga ficou sabendo desse desenvolvimento e percebeu que o impacto potencial dessa droga poderia desestabilizar o equilíbrio do mundo Pokémon, então lançou um ataque imediato. Embora não tenham conseguido obter a droga, garantiram sua destruição. Felizmente, a Liga agiu antes que fosse tarde demais. O medicamento ainda estava incompleto, com efeitos colaterais não eliminados e custos de produção muito elevados. Por fim, a Liga decidiu deixar por isso mesmo, já que o alto custo de produção tornava improvável que afetasse o equilíbrio global. Posteriormente, a equipe Rocket considerou que não valia a pena continuar pesquisando o catalisador e abandonou o projeto. No entanto, o fato de a equipe Rocket ter abandonado o projeto não significava que os pesquisadores principais fariam o mesmo. O professor Sebastian, pesquisador principal do Elixir da Evolução, não desistiu e continuou sua pesquisa para eliminar os efeitos colaterais e reduzir os custos na base do Lago da Ira. Isso acabou levando ao caos dos Jarados no Lago da Ira, mas essa é outra história. Então, este frasco com meio líquido verde é o protótipo original do catalisador? Murmurou Caim, enquanto agitava suavemente o frasco em sua mão. Esse catalisador tinha falhas graves, e Caim não o usava em seus próprios Pokémon,
mas isso não impedia que ele fosse extremamente valioso. Nesse momento, ele poderia trocá-lo com a equipe Rocket ou com a Liga para obter uma grande quantidade de recursos. No entanto, para Caim, esse item era problemático. Se ele o revelasse naquele momento crítico, seria como assinar sua própria sentença de morte. Nesse caso, não apenas a Liga, mas até mesmo dentro da equipe Rocket, o caçariam e o acusariam de traição, perseguindo-o até sua morte. Caim devolveu o frasco ao anel. Se não pretendia usá-lo, seria melhor mantê-lo escondido. Além dos dados obtidos pelo sistema e do frasco com a droga, o maior apoderamento de Caim foi tudo o que ele tomou dos dois treinadores de nível médio da liga que tentaram capturá-lo. Em ambos os depósitos, Caim adquiriu itens avaliados em quase 1 milhão. Mas esse não era o principal. O principal eram os Pokémon deles. No total, eram 10 Pokémon, a maioria com potencial para o nível amarelo, embora alguns tivessem alcançado o nível verde, e todos estavam em um nível decente, com o mais alto no nível 37 e o mais baixo no nível 29. Pode-se dizer que Caim teve muita sorte em derrotar ambos, auxiliado pelo elemento surpresa em seu ataque. Capítulo 170 Direção futura do treinamento. Antes, devido a preocupações de que a venda desses Pokémon pudesse atrair a atenção de interessados, Cain esperou até sair de Goldenrod City para evitar tomar medidas imediatas. Mas agora ele está em Saffron City, e o mercado negro aqui é território da equipe Rocket, então não há lugar melhor para circular esses Pokémon. No entanto, Cain não tem pressa. Esses Pokémon podem esperar até que ele receba uma mensagem de Umbra. Em vez disso, Cain começa a pensar na direção futura do treinamento de seus Pokémon. Murkrow e Slowpoke estão ótimos, já que foram os primeiros Pokémon a acompanhar Caine. O treinamento deles sempre foi o mais adequado para cada um, eles só precisam de alguns golpes adicionais para melhorar seu poder de ataque. Se forem necessários ajustes específicos, provavelmente aguardarão até que a situação evolua. E depois temos Gastly. Gastly também é um dos Pokémon que se juntaram a Caine logo no início, embora tenha entrado para a equipe em um nível baixo. Apesar de seu crescimento ter sido rápido nesse período, ele ainda é um dos Pokémon menos notáveis de Caine. Um dos motivos é que Gastly ainda não evoluiu, então sua capacidade de combate é bastante limitada. Outro motivo é que a natureza venenosa de Gastly ainda não foi devidamente desenvolvida, seu ritmo de combate ainda não está definido, e Caine não o forçará a atingir um certo nível, pois o momento ainda não é oportuno. No futuro, Gastly poderá se tornar um dos Pokémon-chave de Caine em treinamento. Gastly evolui para um ter no nível 25. Atualmente, Gastly está no nível 20, então está perto. Anteriormente, no cassino Goldenrod City, Caim trocou pelo golpe tóxico, que Gastly ainda não aprendeu. Caim planeja que Gastly desenvolva seu atributo do tipo veneno antes de aprender o golpe, dessa forma, a eficácia dos golpes do tipo veneno será maior. Desde que deixou a ilha do teste, Gastly tem consumido Pokéblocos que aprimoraram sutilmente seus atributos fantasma e venenoso. De fato, o nível de energia venenosa de Gastly já está bastante alto, embora ainda não tenha atingido as expectativas de Caim. Quando Gastly dominar os golpes Descanso, Tóxico e Conversa durante o sono, combinados com golpes como Laço do Destino, Substituição e Canção da Perdição, Gastly, ou Haunter, se tornará um dos Pokémon mais difíceis de enfrentar para Caim. Mesmo enfrentando oponentes de nível superior, contanto que a diferença de nível não seja muito grande, Caine está confiante de que eles podem ser derrotados com o tempo. Assim, um dos principais objetivos de Caine em sua visita ao mercado negro é encontrar itens que aumentem a energia venenosa dos Pokémon. Depois de Gastly vem Miltank. Originalmente adquirido para cruzar Skorupi, este Pokémon, apesar de sua cor verde clara, integrou-se muito bem à equipe de Caine. Ele nunca treinou o Miltank como um Pokémon de batalha principal, então ele só tem consumido Pokébocos de nível intermediário. Nessa visita ao mercado negro, Caine comprará materiais adequados para Miltank e preparará Pokébocos avançados e personalizados. Embora Miltank sempre tenha sido um Pokémon de suporte, qualquer Pokémon reconhecido por Caine recebe o mesmo tratamento. Além disso, Miltank desempenha um papel importante na equipe além das batalhas. Fora do combate, é o Pokémon mais compreensivo do grupo, ajudando Caim com tarefas menores e gerenciando o relacionamento entre os Pokémon. Como a única Pokémon fêmea na equipe, seu status é muito elevado. Seja Murkrow um dos primeiros a se juntar, ou Snazel um dos mais recentes, todos a respeitam. É claro que o evento em que Miltank lutou contra Arbok também é um motivo importante para o seu status. Além disso, o leite da Miltank tornou-se parte essencial da equipe. Snazel, o Pokémon que Caine acabou de capturar, está muito orgulhoso.
Embora diga que não se importa, suas ações demonstram o contrário. No fundo, ainda demonstra alguma resistência em relação a Caim, mas depois de alguns dias juntos, essa resistência está diminuindo gradualmente. No entanto, para que abandone completamente a desconfiança, provavelmente levará algum tempo. Zeazel era o Pokémon de nível mais alto quando se juntou à equipe e, talvez devido à resistência que Murkrow e Slowpoke demonstraram ao derrotá-lo, ainda haja algumas reservas em relação a ele. Embora não faça nada de incomum, pode ser um pouco distante com Murkrow e Slowpoke. Quanto a Miltank, ela pode considerar Miltank mais importante que Caim em seu coração, o que preocupa Caim. No entanto, Caim acredita que, com interação contínua, esses problemas serão resolvidos. A fraqueza de Sleazel é ter vivido sozinho na natureza por muito tempo, desenvolvendo seus próprios hábitos de combate e ainda carece de uma boa sincronização de batalha com Cain. Ele não responde aos comandos de Cain tão rapidamente quanto Murkrow e Slowpoke. Durante as batalhas, tende a agir um pouco atrasado. Isso não é um problema contra oponentes mais fracos, mas se torna uma fraqueza contra oponentes de nível semelhante ou superior. Assim, Sneasel e Gastly serão os dois Pokémon que Caim priorizará para treinamento futuro, um para desenvolver atributos físicos e outro para desenvolver consciência de combate e sincronização. Além disso, Sneasel ainda está consumindo Pokédocos de nível intermediário. Nessa visita ao mercado negro, Caim também preparará materiais para fabricar Pokédocos avançados e personalizados para Sneasel. O Crow, Slowpoke, Dusty, Miltank e Sneasel são os Pokémon de combate que Caim possui atualmente. Claro, com Miltank em uma função de suporte, Caine efetivamente tem apenas 4 Pokémon prontos para a batalha. Murkrow e Slowpoke possuem boa coordenação, enquanto Gastly e Sneasel são fortes em combate individual. E depois as Skorupi? Embora ainda seja jovem, tem dormido menos ultimamente. De acordo com os dados de escaneamento do sistema, suas funções corporais estão atingindo um equilíbrio quase perfeito. Cain acredita que, em poucos dias, ele atingirá a idade adulta. Nessa altura, Caim terá mais um Pokémon para treinar. Felizmente, Caim preparou os Pokéblocos avançados necessários para o crescimento de Skorupi desde o início. Além disso, na fase inicial, Skorupi não precisa participar de batalhas, então sua combinação de movimentos pode esperar até que os movimentos do Pokémon principal sejam definidos. Por fim, temos Fearow. Este Pokémon é atualmente o meio de transporte de Caim e não é considerado um Pokémon de combate, nem se espera que ele lute. Assim que Caim capturar um Pokémon voador capaz de carregar uma pessoa, Fearow perderá sua utilidade. Nesse ponto, Caim poderá optar por libertá-lo ou vendê-lo. Sistema defina duas tarefas: analisar materiais para Pokédocos avançados adequados para Miltank e Sneasel. Ir, ir, tarefas. Tarefas definidas. O sistema está ficando cada vez mais lento, e Caim está realmente preocupado que ele possa entrar em colapso devido à sobrecarga de dados. Se isso acontecer, Caim se arrependerá amargamente de não ter se preparado melhor.